Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro que fala consigo é a Bíblia. É um livro que não deve ficar na sua prateleira. Talvez você tenha uma Bíblia em casa e nunca a abriu. Eu quero deixar este desafio neste momento para si. Abra comigo a sua Bíblia, olhe para ela porque Deus quer falar consigo através dela. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu gostaria de, nos próximos minutos, estar consigo a olhar para esta palavra de Deus e ver o que Deus tem para dizer a si. Nós temos estado a olhar para o livro de Mateus. Este livro encontra-se no Novo Testamento, porque a Bíblia é dividida em duas grandes secções, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós estamos a olhar então para o primeiro livro do Novo Testamento. Vimos Jesus Cristo falar com a multidão e estamos naquilo que a Bíblia intitula o Sermão do Monte. Neste Sermão do Monte, Jesus faz referências a uma série de situações. Jesus fala-nos das bem-aventuranças, Jesus mostra que a sua lei é bem superior à lei de Moisés e Jesus continua a falar com o povo e, acima de tudo, com os seus discípulos. Nós que temos acompanhado esta série de estudos já nos apercebemos que viver o Sermão do Monte só é possível pela força que o Espírito Santo nos dá. Você, pelas suas próprias forças, nunca iria conseguir, assim como eu não iria conseguir, viver todos os princípios que Jesus deixa aqui. Ele fala que no passado, na lei de Moisés, matar significa exatamente matar uma pessoa, portanto, tirar-lhe a vida. Com a lei de Cristo, matar é quando nós guardamos ira no nosso coração. Talvez você poderia pensar, bem, eu nunca matei ninguém. Mas se calhar você já guardou ira no seu coração em relação a alguém. Talvez até ressentimentos. E de acordo com o ensino de Jesus Cristo aqui neste sermão, Jesus está a dizer que quando você fez isso, foi como se tivesse morto essa pessoa na sua vida. E sabe, necessita do perdão de Deus. Talvez é a altura de você dizer a Deus, Senhor, perdoa-me, porque eu, de acordo com a tua palavra, sou um assassino. Preciso, de facto, de ser transformado. Preciso que o meu coração mude. Jesus fala também sobre o adultério, sobre o divórcio. Jesus fala sobre o falarmos com honra e sermos homens e mulheres de palavra. Jesus fala também em amar os nossos próprios inimigos. E isto é um desafio que só é possível ser alcançado através do Espírito Santo que habita em nós, através da pessoa de Jesus Cristo. Ninguém, pela sua própria natureza, consegue amar aqueles que são nossos inimigos. É algo tremendamente difícil. Por isso, Jesus diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O desafio de ser cristão não é ser um pouco melhor. O objetivo não é que nós sejamos um pouquinho melhores. O desafio que Jesus Cristo nos deixa aqui é que nós sejamos perfeitos, como perfeito é Deus. E isto não é possível ser atingido pelas suas próprias forças. Talvez você até é uma boa pessoa, e eu acredito que sim. Provavelmente você é uma pessoa excelente, mas não é uma pessoa perfeita. Ninguém há no mundo que seja perfeito. Somente Jesus Cristo foi, e somente pela fé em Jesus Cristo nós podemos receber, digamos assim, esse estatuto dado pelo próprio Cristo. Não que nós sejamos perfeitos, mas porque Deus olha para nós através da pessoa de Jesus Cristo. Talvez dando esta imagem você poderá compreender um pouco melhor o que é que Deus está a querer transmitir aqui através desta frase. É mais ou menos como, enfim, com todo o respeito por Cristo, como se Jesus Cristo fosse como um manto que nos cobre, como um véu que está sobre nós. E quando Deus olha para nós, Ele vê em primeiro lugar esse manto, vê em primeiro lugar esse véu que nos tapa. E por isso Ele olha para nós e nos vê perfeitos. Não por causa da nossa perfeição, mas por causa do manto que é Cristo que nos cobre. É por isso que nós podemos ser perfeitos, não pelas nossas próprias forças, mas por causa da pessoa de Jesus Cristo, por causa do manto que nos cobre.
É por isso que o texto em Efésios, capítulo 2, verso 8, nos diz algo fantástico. Eu gosto muito deste texto. Ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras de Cristo, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus não está a dizer que nós não temos que praticar boas obras. O que Deus está a dizer é que as boas obras são uma consequência de termos um relacionamento com Deus. Às vezes nós queremos inverter as coisas, queremos construir a casa ao contrário, queremos começar pelo telhado e isso não é possível. Nós necessitamos começar pelo alicerce, pelas bases, e as bases são Cristo. É Ele que é a pedra angular que a Bíblia fala, é Ele que é a pedra angular de todo esse edifício. Quando nós começamos a ver, e talvez você gosta de ver às vezes construções, ou se já comprou uma casa, ou assim, normalmente como é que começam a construir? Abrindo um buraco e fazendo os bons alicerces. Esses alicerces é onde toda a casa vai ser construída. Se forem bons, a casa fica direita e fica bem, em pé. Mas se forem fracos, toda a casa poderá ruir. Assim é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é, de facto, a base. Se nós colocamos como base as nossas forças, se nós colocarmos como base a nossa prática religiosa, se nós colocarmos como base as nossas boas obras, eu quero dizer, por aquilo que a Bíblia diz, que não nos serve de muito. Porque é pela graça, como acabamos de ler, pela graça que somos salvos. Por meio da fé. E diz o texto que isto não vem de nós. É um dom que Deus dá. Portanto, não há motivos para eu me gloriar ou você se gloriar porque tem uma relação com Deus. É Deus que lhe fez essa oferta. É como se Deus lhe tivesse dado um presente que você não merece. Então, quando eu recebo um presente, portanto, não é que o mérito não é meu. O mérito é de quem me ofereceu esse presente. E esse presente é a relação com Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Vemos como também, se você quiser ver na sua Bíblia com mais cuidado acerca deste assunto, há um capítulo interessantíssimo que fala disto. E este capítulo encontramos no Evangelho de São João, capítulo 3. Nós não vamos agora falar dele, porque o nosso estudo é sobre Mateus. Mas quando estivermos em João, nós iremos certamente com muito cuidado olhar para ele. Mas ele fala-nos deste novo nascimento, desta relação com Deus, onde Jesus diz, importa-vos nascer de novo. E é essa relação com Deus, apesar deste homem que foi ter com Jesus Cristo, que era Nicodemos, um homem muito religioso, foi ter com Deus, foi ter com Jesus Cristo e queria saber como ter a vida eterna, e Jesus Cristo dizia, importa-vos nascer de novo. É preciso ter esta relação com Deus e começá-la com o novo nascimento. Voltando ao nosso texto aqui de Mateus, Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dar esmolas, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus está aqui a falar acerca destes fariseus, destes homens que eram hipócritas, eram de alguma forma homens que à frente queriam mostrar uma coisa, depois na realidade no seu coração e no seu íntimo eram outra. Jesus está a falar acerca desta atitude, destes homens que faziam, enfim, as coisas só para os outros verem. Eram estes fariseus que davam esmolas aos pobres nas ruas, nas esquinas de Jerusalém, apenas para mostrar que eram bons. Infelizmente, às vezes encontramos ainda pessoas deste tipo, que agem só para ter publicidade, só para que os outros vejam e de alguma forma eles recebam o louvor dos homens por causa daquilo que fizeram. Jesus condena claramente este tipo de atitude. De novo, Jesus está a estabelecer aqui os princípios do seu reino. A atitude com que os cristãos deveriam viver. Estes homens, eles tocavam trombetas para que toda a gente soubesse que eles estavam a fazer uma oferta, para que toda a gente soubesse o que é que eles estavam a fazer.
Se a nossa atitude de dar as coisas aos pobres ou se fazer ofertas à igreja é quase tipo um depósito bancário, eu creio que é melhor você não fazer nada disso. É melhor não dar nada. De acordo com este ensino bíblico, você não tem vantagem nenhuma em dar dessa forma. Se não for de coração, se não for uma atitude correta, é como se estivesse a dar para os homens, não está a dar para Deus. E então, não é uma atitude que Deus aprove. Eu sei que este assunto dos dinheiros e das ofertas normalmente é um assunto quente. Algumas pessoas acham que não deve ser tratado num programa deste tipo. Programa religioso ou um programa que fale da Bíblia não deve mencionar este assunto. No entanto, Jesus Cristo fala dele aqui. Está a falar da atitude com que as pessoas dão ofertas e dão os seus bens para a obra de Deus. Qual é a motivação com que fazemos as coisas? Por que razão nós damos o que damos? Será que fazemos com uma boa atitude ou fazemos simplesmente para que outros vejam? Infelizmente, algumas ofertas para casas de caridade ou para obras sociais muitas vezes são dadas e as pessoas que as dão querem grande publicidade. E sem essa publicidade, então, eles nem dariam as ofertas a ninguém. De acordo com o ensino de Jesus, essas pessoas já receberam a sua recompensa. Não tem valor algum para Deus. Eu, francamente, espero que quando você faz uma oferta, o faça em primeiro lugar para Deus. Não o faça para que os outros vejam. Alguns, por outro lado, às vezes exageram, chegando ao outro extremo, dizendo: bem, eu não dou esmolas publicamente porque não quero ser fariseu. Então assumem uma atitude também hipócrita muitas vezes, porque na realidade o que eles não querem é fazer oferta nenhuma, nem em secreto, nem em público. De facto, Deus olha para o seu coração. Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Deus quer olhar para o seu coração e ver a sua atitude. Se você depende dele e se aquilo que dá a Deus é em sinal de gratidão ou não. Por isso Jesus continua a falar e continua a falar sobre a atitude que as pessoas têm na vida espiritual. Jesus diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Jesus está aqui a focar agora o aspecto espiritual. Se por um lado, no primeiro aspecto, Jesus falou do aspecto material, Jesus agora está a focar o aspecto espiritual. E quer numa área, quer noutra, não podemos ser hipócritas. Muitas vezes nós pensamos que podemos dividir a nossa vida desta forma. A área espiritual, a área material. E o que Jesus está a querer dizer aqui é que, quer numa, quer noutra, nós temos que ser sinceros. Deus olha para o nosso coração, Deus vê as nossas intenções e Deus avalia essas mesmas intenções. Portanto, a nossa oração deve ser alguma coisa que reflete a comunhão que eu tenho com Deus. Se nós fazemos orações públicas, que elas sejam um reflexo da intimidade que eu tenho com Deus, da intimidade que eu tenho em secreto com o meu Pai. Por isso Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto. E Deus, que vê em secreto, então Ele te recompensará. É esta intimidade que eu creio que falta a muitos cristãos no nosso país. Muita gente se diz cristão, mas não passa tempo a buscar a Deus. Não fala com Deus, nem através da oração, nem ouve Deus através da leitura da sua palavra. Deus quer falar consigo, Deus quer comunicar-se consigo e Deus quer que você se comunique com Ele através da oração. É interessante ver que Jesus introduz a oração do Pai Nosso dizendo: não useis de vãs repetições. Eu creio que talvez para si é uma surpresa o que você está a ouvir agora. Se calhar sempre lhe ensinaram a repetir o Pai Nosso constantemente. Tem que se calhar orar X Pai Nossos por dia. Jesus diz: não é assim. Não useis de vãs repetições. Quando orarem, orem com conhecimento.
Saibam o que estão a dizer a Deus. Porque é uma relação. É uma relação com o Deus Todo-Poderoso. E é bom que nós façamos com entendimento. Por isso, não usemos de vãs repetições. A nossa oração deve ser sincera a Deus. A nossa oração deve refletir a nossa intimidade e a nossa relação com Deus. Na realidade, a oração é um diálogo entre nós e Deus. Por isso você pode falar a Deus aquilo que vai no seu coração. E Deus lhe vai responder pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo, que habita em si se você tem esta relação com Deus. Se você já disse a Jesus Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador, então o Espírito Santo que habita em si, Ele vai falar consigo também. Quando Jesus está aqui a falar de não usar vãs repetições, Jesus não está a falar de oração que nós insistimos com Deus até recebermos aquilo que estamos a pedir. Isso Jesus trata em Lucas capítulo 18, verso 1, quando Jesus diz que nós devemos perseverar em orar, devemos continuar a orar, devemos buscar em oração a Deus para obter os pedidos que estamos a fazer. O próprio Jesus Cristo, ainda no Sermão do Monte, diz isso, que nós devemos buscar a Deus em oração. E então, Jesus nos vai ensinar esta oração modelo. Não é uma oração para ser repetida, vezes sem conta, sem sentido, mas é uma oração modelo que nós podemos fazer a Deus. E ele começa dizendo esta famosa oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É interessante ver que Jesus Cristo aqui fala Pai nosso. Talvez nem todos que me estão a ouvir neste momento podem dizer a Deus que Ele é seu Pai. Jesus Cristo falou acerca disso. Ele diz que é verdade que todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos nós somos filhos de Deus. Só aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses de facto são filhos de Deus. Mais uma vez, talvez é uma afirmação que você ouve pela primeira vez. Talvez sempre ouviu dizer que todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia não ensina assim. E se você tem dúvidas, mais do que entrarmos numa discussão aqui, mais do que desligar já o seu rádio, eu sugiro que você procure na Bíblia o que Deus diz sobre o assunto. Não vale a pena nós fazermos grandes argumentações. O que eu acho que é importante é o que a Bíblia diz e o que Deus diz. Se você acha que aquilo que eu estou a dizer não faz sentido, procure na Bíblia. Eu desafio a procurar, se tiver uma concordância bíblica, e nela procure a expressão Filho de Deus e veja o que a Bíblia diz sobre este assunto. Eu vou só citar um texto bíblico que fala disto. João, capítulo 1, verso 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este texto aqui é só para ilustrar aquilo que eu acabei de dizer, que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que receberam a pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, de acordo com aquilo que acabamos de ler e de acordo com muitos outros textos bíblicos, a Bíblia diz que você não é ainda filho de Deus. Provavelmente é uma criatura de Deus, como é óbvio, foi Deus que criou todas as coisas. Mas filhos de Deus são aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E só esses poderão dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu gostaria talvez consigo de fazer esta oração. Se você quiser repetir comigo, podemos fazê-lo juntos, mesmo agora enquanto está a ouvir este programa, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta segunda frase que nos mostra santificado seja o teu nome, mostra a atitude com que nós devemos olhar para Deus. Quando nós nos dirigimos a Deus, devemos ter uma atitude de adoração, uma atitude de reverência ao nome de Deus. Infelizmente, muitas pessoas hoje já não sabem o que é reverenciar, não sabem o que é respeitar os outros
e por isso até mesmo para com Deus tem uma atitude de falta de reverência. Por isso o texto, quando nós oramos e falamos com Deus, devemos entender com quem nós falamos, quem nós somos e quem Deus é. Por isso nós devemos declarar: santificado seja o teu nome. Ou seja, Deus, o teu nome é muito santo, o teu nome é de facto importante para a minha vida. Devemos também declarar: venha o teu reino. Este é o assunto deste Evangelho, é o reino de Deus estabelecido na terra. Depois continua dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Talvez esta parte da oração é a mais difícil, porque muitas vezes nós temos a despensa cheia e já não sentimos que dependemos de Deus para o nosso dia-a-dia. E eu creio que nós precisamos de perceber que é Deus que nos dá a saúde e todo o nosso sustento. Depois continua: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É necessário nós perdoarmos àqueles que nos ofendem, para podermos receber o perdão de Deus, como Jesus nos ensina nos versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vemos como esta parte da oração é condicionada à nossa ação diária. Ela continua: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que esta oração que reconhece a autoridade e o poder de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. Depois Jesus fala sobre o jejum e diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque se desfiguram o rosto com o fim de parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecerdes aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Depois Jesus continua falando e diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus fala sempre desta atitude, esta atitude que nós temos que ter de santidade, de verdade e transparência. E nós iremos falar dela um pouco mais no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.